Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Está no ar mais um programa do Bíblia Aberta, um programa onde aprofundamos o estudo da Bíblia Sagrada. Como sempre, queremos abrir consigo a Palavra de Deus e explorar os importantes temas que ela nos apresenta. Muito obrigado pela sua preferência e esperamos que este episódio seja uma bênção na sua vida. Nesta temporada estamos a estudar o lindo e profundo livro dos Salmos. Como sabe, pode ver-nos na televisão através do canal 186 da Mel, ou caso não seja cliente Mel, pode ver-nos no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou se preferir ouvir-nos, pode fazê-lo através da RCS em 91.2 FM na Grande Lisboa. Como vê, pode acompanhar o nosso programa de muitas formas. O importante é estarmos juntos. Hoje, como habitualmente, temos convidados especiais, dois convidados, Artur Machado e João Silva, ambos teólogos e pastores. Bem-vindos, que Deus os abençoe e esperamos que esta partilha seja uma bênção para todos. Eu gostaria de começar o episódio de hoje, queridos amigos, com um texto do livro de Salmos. Estamos a estudar este livro lindíssimo, profundo, e nada melhor do que começar com este livro para introduzir o nosso tema. E no Salmo 34, 17, diz o seguinte: Os justos clamam e o Senhor os ouve e livra-os de todas as suas angústias. Os salmos são importantes precisamente porque são originados por Deus, eles são inspirados por Deus, e são feitos por seres humanos que também dirigem as suas orações e os seus cânticos ao Senhor. Vez após vez, os salmos destacam a verdade que Deus é o soberano, que Deus criou e sustenta todas as coisas, que Deus criou e sustenta o universo, mas também se revela de uma forma pessoal na vida do ser humano. O livro de Salmos, em Salmo 145, 18, diz assim: Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam na verdade. Então, Deus está presente na vida dos seus filhos. Todos aqueles que o invocam, o Senhor se aproxima. E talvez começar aqui com Joab, que acho que é importante nós começarmos com esta pergunta, Joab. Que ideia sobre Deus e a sua pessoa foi criada pelos seres humanos ao longo dos séculos, mas que os salmos declaram refutando este pensamento? Olá, Paulo. É interessante que muitas ideias, na verdade, sobre Deus foram sendo criadas e adaptadas e readaptadas ao longo dos séculos. E uma delas, por exemplo, associada ao movimento filosófico do deísmo, é a ideia de que Deus ele criou o mundo, mas depois ele quase que abandonou o mundo à sua própria sorte. É como se Deus não interagisse de forma ativa no mundo em que nós vivemos. Isso só para mencionar um exemplo de uma das ideias que nós cristãos consideramos uma ideia distorcida sobre Deus. Mas o livro dos Salmos, como no verso que acabaste de ler, ele nos mostra uma ideia exatamente oposta a isso. Deus ele age aqui neste mundo, ele interage com os seres humanos, com os seus filhos, e de maneira muito, muito positiva, tentando salvar, tentando proteger. As ações de Deus são muito evidentes e os salmos vão nos mostrar isso. Uhum. Então, no fundo, nós vemos aqui um Deus que, apesar de ser o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que está próximo das suas criaturas, é um Deus que se aproxima, que está atento e que vê, que tem realmente essa noção de carinho, de proteção e de amor para com as suas criaturas. Não é? Este Deus maravilhoso que nós temos. No Salmo 44, precisamente vai-nos mostrar isso, não é? Vemos como Deus age em relação aos seus filhos. A partir do verso 1 diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos contaram as obras que fizeste nos seus dias desde a antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te degradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos aqueles que se levantam contra nós. Pois nós não confiamos nos nossos arcos, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos. Então aqui o salmista vai reconhecer que não foi a sua espada ou o seu arco que o salvou, mas foi Deus que batalhava, que salvava, que lutava pelo seu próprio povo. Não é? Exatamente. E aqui nós vamos ter outros exemplos bíblicos. Por exemplo, quando
em Jericó, o povo precisa que aquelas muralhas imensas sejam derrubadas, é Deus quem derruba as muralhas, não é? Depois nós vamos ter um episódio ali que é relatado em Crônicas 20, em que a palavra que aparece ali é que Deus batalha pelos seus, ou seja, nós temos um Deus que realmente ele se relaciona com a sua criação e que interage para tentar responder às preces. Deus ouve, Deus livra, Deus protege. Então isso é maravilhoso. O Salmo 44 ele vai mostrar algumas ações e ao longo do enredo bíblico, na verdade, vamos encontrar vários outros momentos em que Deus ele age de forma muito ativa para libertar o seu povo. Tu falaste aqui em 2 de Crônicas 20, não é? Com o rei Josafá. Exato. Eu gosto muito deste texto. Tenho usado muitas vezes quando falo sobre a presença de Deus no meio do seu povo, como Deus age. E quando Josafá viu que os inimigos vinham lutar contra o seu povo, começou a orar, colocou-se em oração, porque é uma coisa que é algo que é importante, é uma atividade muito importante para o ser humano, colocar-se em oração, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus. E diz que um homem chamado Jaziel se levantou no meio do povo e profetizou, dizendo: não temais os vossos inimigos, nem vos assusteis, porque é o Senhor que lutará por vós e vós sereis vitoriosos. Isto é extraordinário, como Deus vem realmente batalhar as nossas batalhas. Neste caso, quando nós oramos e pedimos ao Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Isso faz com que nós percebamos, Paulo, a necessidade de nós confiarmos em Deus, na sua força e não na nossa, porque se é Ele quem luta pelo seu povo, se é Ele quem derruba as muralhas, como foi ali em Jericó, até hoje Ele vai fazer a mesma coisa em prol dos seus. Portanto, muitas vezes identificamos as nossas fraquezas, não é? Só que a nossa fraqueza faz com que dependamos de uma força maior, superior. E é a força que vem de Deus. Portanto, é realmente importante nós entendermos a necessidade de confiarmos completamente num Deus que se preocupa conosco. Muito bem. Esta confiança inabalável. Como é que nós podemos desenvolver esta confiança, não é? Só com esse relacionamento com Deus, essa relação amorosa que temos com Deus, através da oração, através do estudo da palavra, através de uma comunhão mais íntima com Ele, nós vamos desenvolver esta confiança, de dizer que nós não confiamos na nossa força, mas confiamos na força de Deus, não é? Ser dependentes da força de Deus é essencial para a nossa vitória. Há um texto em Coríntios, 2 de Coríntios 12, que está no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo vai dizer: foi-me dado um espinho na carne, eu tinha um espinho na carne, alguma dificuldade que ele tinha, alguma necessidade que ele tinha, alguma dificuldade física, não é? E ele pede a Deus que Deus lhe tire 3 vezes, diz ele. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o apóstolo Paulo vai compreender essa dependência de Deus, porque ele vai dizer assim: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui há estes 2 verbos muito interessante, porque ele não diz quando estou fraco, estou forte, ele diz quando estou fraco, sou forte. Este verbo que é diferente do estar é o verbo ser, não é? Ou seja, essa dependência de Deus faz com que ele se torne forte no Senhor. Porquê? Porque ele não depende da sua própria força, mas depende da força de Deus. E quando nós vamos na força de Deus, venceremos sempre, não é? Arthur, agora, obrigado pela tua presença. Vamos falar aqui um pouquinho sobre este Deus maravilhoso que nós temos. E eu queria colocar-te aqui esta pergunta, que é a seguinte: de que forma a ideia que a Bíblia comunicava sobre Deus foi fundamental para a construção da identidade do povo de Israel? Esta é a primeira pergunta. Isso. E segunda, que diferenças existem entre a ideia de Deus visível nos Salmos e a ideia que era veiculada nos países vizinhos de Israel? Ok. A primeira coisa que nós constatamos em toda a Bíblia, mas particularmente como nós estamos no livro de Salmos, é que a Bíblia não demonstra a pessoa de Deus. Deus está fora de qualquer demonstração. A Bíblia fala da existência de Deus. É outra coisa, ela não demonstra. Ela não está a explicar que Deus existe por causa disto, daquilo e daquele outro. Não, ela diz que Deus existe. Essa é a primeira coisa que a Bíblia diz. E concretamente, se nós formos, por exemplo, ao Salmo 139, é o que aparece logo ali: Senhor, Salmo 139, versículo 1, tu me sondas e me conheces. Ele aparece. Ou seja, Deus é um existe. dado adquirido. É um dado adquirido. É um dado adquirido. Deus existe, Deus está vivo.
Segunda coisa que o livro dos Salmos nos diz várias vezes é que Deus tem uma parte ativa na criação. Não apenas na criação do universo, na criação do planeta Terra, mas também na criação do ser humano. E teremos a ocasião de falar desse aspecto. Mas há um outro aspecto muito importante, é que a Bíblia vai por paradoxos. E nós constatamos esses paradoxos, inclusivamente, aqui no livro dos Salmos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus está longe e está perto. Ele está tão longe quanto o facto que ele habita nos céus, e, portanto, um lugar inacessível ao ser humano. Ele está tão longe quanto muitas vezes a Bíblia diz que ele está no norte. No norte, a palavra para norte, Tzafon, é o desconhecido. Portanto, não é acessível. Inacessível, lugar inacessível. Exatamente, não é acessível desse ponto de vista à compreensão humana. E tem um aspecto positivo, que é, enquanto que no paganismo os deuses eram traduzidos pela realidade humana, isto é, os seres humanos transferiam para os deuses os seus sentimentos, os seus modos de estar, como por exemplo a cobiça, a irritabilidade, a fúria, o medo. Esta transcendência divina impede que o ser humano pense nessa maneira de Deus. É verdade, poderão dizer, mas a Bíblia vai colocar em Deus aquilo que nós chamamos os antropomorfismos, ou seja, o dedo de Deus, a mão de Deus, Deus ama, Deus também se irrita. É um facto. Mas o amor de Deus não é do mesmo tipo do amor humano. Aliás, o amor de Deus é o modelo do amor humano e não o inverso. A irritabilidade de Deus também não é do mesmo tipo da irritabilidade humana. Claro. E o facto de dizer que Deus tem mãos, tem pernas, tem pés, tem face, significa apenas que esse dado longínquo de um Deus que está fora do meu pensamento, no fundo também se aproxima de mim, porque ele está longe e ele está perto. E está tão perto quanto o Salmo 139 nós acabamos de dizer: tu me sondas e me conheces. Ou seja, Deus está longe no sentido em que o ser dele transcende a minha compreensão. Deus está perto no sentido em que ele se revela, em que ele se dá a conhecer, em que ele não apenas cria o universo e o mundo, mas também me cria a mim próprio. E dentro da religiosidade que era do próximo Oriente Antigo, isto era um dado novo, porque este Deus que está perto é um Deus que quer o bem do salmista. É um Deus que compreende as suas aflições. É um Deus que vai ao encontro das suas necessidades. E isto não acontecia no mundo pagão. Este Deus permite que eu o ame. Mas no mundo pagão as pessoas não amavam os deuses. Tinham medo deles. Claro. As pessoas, quando faziam sacrifício aos deuses, era para aplacar a sua ira. Sabe-se lá o que é que eles iriam fazer em seguida. Então, para melhorar o relacionamento com os deuses, era melhor fazer-lhes sacrifícios. Isto está longe do pensamento bíblico. E embora realmente este Deus apareça por paradoxos, longe, perto, um Deus que vive, por exemplo, na eternidade, mas contrariamente ao que muitas pessoas pensam, essa eternidade não designa uma realidade atemporal, mas é um modo do tempo que tem conexão, que está relacionado com o tempo humano. Deus não é condicionado pelas nossas 24 horas. Mas esse Deus que vive na eternidade relaciona-se bem comigo dentro das minhas 24 horas. E planeia a minha vida dentro das minhas 24 horas. E planeia a história humana ao longo do seu período de tempo. E, portanto, é bom que nós nos relembremos deste aspecto. E os Salmos trazem-nos justamente também isto. Isto moldou a identidade do povo de Israel. O Deus que está longe, eu não o compreendo, mas eu admiro. E eu adoro. Mas esse Deus que está longe também está perto. Também se faz perto. Está aqui ao meu lado, convive comigo, permite que eu me relacione com ele e, portanto, mesmo que eu ainda não o veja, sinto a sua presença e sinto os efeitos dela. Não do modo catastrófico em que eu viva temeroso e tremendo do que é que ele vai fazer em seguida, mas do modo em que eu me sinta seguro, tranquilo, satisfeito. E isto
traduz imediatamente a identidade de um povo, porque este Deus é o Deus que dá uma legislação capaz a este povo de agir em conformidade com o Deus que ele é e de permitir uma abertura que era diferente, por exemplo, naquele tempo. Okay. O de permitir ao estrangeiro que tivesse um estatuto semelhante ao do natural da terra. E isto não era fácil, porque, além do mais, os deuses na antiguidade estavam identificados com os povos geograficamente e politicamente. E, portanto, cada povo teria o seu Deus. E este Deus não é apenas o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, mas ele é o Deus das nações. Claro. Ele é o Deus para o qual qualquer pessoa pode apelar. Nós poderemos, logo mais quando tivermos a oportunidade de falar desse aspecto, mas realmente isto é fundamental para a construção da identidade do povo de Deus em todo o tempo. Tu falaste aqui um pouquinho sobre o Salmo 139, há pouco citaste, e eu acho que é muito importante, porque esse Deus transcendente, esse Deus todo-poderoso que está nos céus, também é o Deus que se aproxima. Aliás, ele conhece-nos intimamente. O apóstolo Mateus, o evangelista, disse mesmo que o cabelo das vossas cabeças está contado, em Mateus 10:30. Portanto, Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça, ou seja, o ínfimo pormenor da nossa vida, os detalhes da nossa vida, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E a sua presença junto do ser humano é visível. O Salmo 139, que tu há pouco falaste, diz que nós não nos podemos isolar da sua presença. Até se descermos ao baixo do abismo, ele está lá. Se fizermos na escuridão ou no Sheol, que é o lugar inacessível, ali Deus também está, não é? Portanto, não existe lugar no universo em que Deus não possa estar presente e onde Deus não possa ter esse alcance, não é? Porque Deus é omnipresente. E é por isso, Artur, que eu perguntaria, uma vez que falaste neste salmo, que imagem é que aparece do ser humano neste salmo? Como é que o ser humano pode desenvolver uma boa imagem de si próprio perante um Deus que conhece todas as coisas a seu respeito? É engraçado porque neste Salmo 139 justamente ele diz: tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Sabem, quando eu leio esta parte do Salmo 139, eu penso sempre numa ecografia. Quando os pais estão a ver a ecografia do desenvolvimento fetal, o médico chama a atenção: está a ver esta sombra aqui? Os pais olham para ali e veem realmente uma sombra. Tem contornos. A um determinado momento, portanto, o desenvolvimento fetal já tem contornos, já se pode ver o desenvolvimento do feto, mas não há uma imagem nítida. Não é uma fotografia. E, no entanto, essa sombra que os pais veem através da tecnologia permite que eles amem esse filho que está em desenvolvimento. E é isto que este Salmo 139 me diz. Ou seja, eu sou um ser em construção. Em todo o período da minha existência. Posso até nem gostar da minha aparência física, posso não gostar da maneira como muitas vezes eu me vejo ao longo da minha vida. Os adolescentes têm um grande problema quando tudo está em transformação e eles começam-se a perguntar como é que eu me encaixo no meio disto tudo que está-se a transformar. Mas a verdade é que Deus diz, em cada estágio da minha existência, é assim que eu te quero. E eu amo-te como tu te desenvolves, e à maneira que tu te desenvolves. Conheço todos os estágios do teu desenvolvimento e aceito-os plenamente. Embora eles muitas vezes causem revolta, embora muitas vezes as nossas limitações ou os nossos fracassos, as nossas deficiências nos sejam de alguma maneira insuportáveis, porque nós gostaríamos de progredir mais depressa do que aquilo que muitas vezes conseguimos, a maneira como Deus me vê e a maneira como Ele me deseja é uma maneira segura. Ele diz: deste estágio tu vais passar àquele e portanto, és um ser em construção. Lembra-te sempre disto. És um ser em construção. E a perfeição que tu pretendes é aquela que vai ser possível em cada estágio desse teu desenvolvimento. E isto é extraordinário, porque ajuda-me justamente a perceber. É como se Deus me desse um lápis para a mão e me dissesse assim: ok, agora vamos lá construir a tua figura. Vamos lá construir essa maneira. Construir juntos. Exatamente. E, portanto, este Deus que conhece cada aspecto da minha vida não me aterroriza, não é uma espécie de Big Brother que existe para verificar se eu ando aqui a fazer asneiras ou não. É, pelo contrário, alguém que me diz: bom, temos, por exemplo, imaginemos
uma deficiência ou algo que acontece no meio deste mundo, porque temos que nos lembrar que Deus está presente, mas Ele percebe que eu estou num mundo condicionado pelo mal e pelo pecado. Os acidentes acontecem. E mesmo se eu tiver um problema, uma deficiência, Deus diz-me assim, ok, vamos ver como é que vamos ultrapassar isto. Vamos encontrar maneiras de ultrapassar isto. E, portanto, o seu conhecimento sobre mim não é um conhecimento para me condicionar, nem para me tornar menor. É, pelo contrário, algo que me diz, tu podes te socorrer de mim em cada estágio, em cada problema, em cada dificuldade. Vamos tentar trabalhar nisto juntos. É isso que este salmo me está aqui a dizer, e portanto não há nenhuma maneira pela qual eu possa sair do seu olhar, da sua presença. Os seres humanos são todos os seres criados os mais frágeis. Porque reparem que um cavalo dá à luz e passado uns tempos o potro já está de pé e acompanha a mãe. Um bebê vai demorar muito tempo até lá chegar. E mesmo assim, nos primeiros anos de vida, os olhos dos pais têm que estar sobre eles, porque eles fazem tudo o que podem na sua descoberta pelo mundo para se magoar. São muito mais dependentes. Somos muito mais dependentes. E, portanto, este olhar de Deus diz-me isso. Por muito que pensas que tu tens autonomia, tu és um ser extremamente dependente e vais-te magoar se não olhares para mim e se não confiares em mim. E é a mesma maneira connosco. Sim. Eu, aos 5 anos de idade, dei um trambolhão de um 5º andar para o 4º. Vim pelas escadas abaixo. E tenho nas minhas costas, ainda hoje, as marcas dessa queda. Porquê? Porque eu achei que conseguia. Que conseguia descer aqueles degraus todos, e realmente desci, mais depressa do que aquilo que eu pensei. E portanto, isso acontece-nos frequentemente. E até mesmo quando nós estamos na idade adulta, nós às vezes cometemos erros que nós chamamos os erros de principiante. Ora, esta forma do Salmo 139 me descrever dá-me essa segurança de que, se eu confiar em Deus, a minha existência pode ter esse caráter de mais segurança, de mais estabilidade, porque Deus conhece. Não apenas me conhece, como conhece as circunstâncias que me rodeiam. Claro. Por isso é que Deus diz, tu precisas de mim, não é? Tu precisas de mim. Nós precisamos de Deus. Mesmo precisamos de Deus para a nossa vida em todos os aspectos, como do ar que respiramos. Deus, se Deus for à frente, nós podemos ter a certeza que acabaremos bem e estaremos sempre bem. Aqui uma coisa que tu falaste muito, que é a valorização. Eu dou muito valor a isto. Deus dá-nos valor. E há muita gente que tem uma autoestima desequilibrada, até se acha diminuído, digamos assim, mas Deus, ao valorizar-nos, dá-nos uma autoestima equilibrada. Ou seja, nós olhamos para esta valorização de Deus, também ficamos equilibrados na nossa vida. Não é? É um facto. Nós podemos ter um aspecto menor em relação uns aos outros. Nós comparamos sempre em relação uns aos outros. Mas Deus ajuda-nos a vermos algo de bom que cada um de nós tem. E que não é por ser maior do que o outro, mas é único. E se nós pensarmos nisso, cada ser humano é único e insubstituível. É por isso que a vida é sagrada. A vida é sagrada porque cada ser humano é insubstituível. Cada ser humano é único. Deus criou cada ser de uma maneira única. E portanto, eu tenho que confiar nisso. Se calhar vejo-me ao espelho e não gosto de determinados traços. Ora, paciência. Mas eu percebo que dentro de mim tenho outras capacidades com as quais me sinto satisfeito. E, portanto, sinto-me bem. E essa autoestima pode justamente ser equilibrada dessa maneira. Sou um ser amado por Deus. Às vezes há pessoas que não são amadas pelos pais, ou não são amadas pelos amigos, ou pelos cônjuges, ou pelos filhos, mas eu sei que sou amado por Deus. O que quer que aconteça, o que quer que eu faça, eu sei que eu sou amado por Deus. Muito bem, excelente este pensamento. Relembrar as respostas de Deus ao salmista fortalece-nos na certeza que Ele vai estar connosco. Não só esteve no passado, continua no presente e estará connosco no futuro. Isto é algo extraordinário. Deus não vai só ouvir-nos, mas também vai agir em nossa defesa. Porque Deus é o Deus das promessas cumpridas e continuará a cumpri-las de forma incrível, com uma incrível precisão. E por isso, por este Deus fiel, por este Deus que não falha, eu quero perguntar aqui ao Joab,
através deste mesmo Salmo 139, este Salmo tão belíssimo, qual é a imagem que nós podemos ver Deus neste Salmo e as suas promessas? É interessante, Paulo, que o Salmo 139 ele é um dos mais conhecidos da Bíblia. É aqui onde nós encontramos as características de Deus. O Salmo diz que Deus ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, porque ele conhece todas as coisas, e ele também é onipotente. E quando o Salmo vai falar da onipotência de Deus, ele vai precisamente colocar isso no contexto da criação. No verso 14, quando diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Um dia desses eu falava com a minha mãe, e ela dizia que na altura em que eu fui gerado, não havia as ultrassonografias, não, na verdade, pelo menos naquele lugar onde vivíamos, ela só descobria o sexo dos filhos, nós somos 6 irmãos, quando os bebês nasciam. E ela levava para o hospital 2 roupinhas, né? Para menino, para menina. Surpresa. Era uma surpresa naquela hora. E hoje a tecnologia, minha esposa está gestante, nós temos tido a experiência de ver ali, né, as ecografias, e é realmente uma coisa tremenda. Quando nós vemos ali o bebê a mexer. Nessa época, o salmista, ao falar da criação, ele diz assim: olha, é de um modo assombroso que o Senhor me cria, ou me criou. E essa é a maneira como o salmista tenta expressar a onipotência de Deus. Quando nós compreendemos a pessoa de Deus corretamente, a verdade é que isso vai nos ajudar a compreender adequadamente também quem nós somos. Se nós formos a Gênesis 3, nós vamos ver que com a entrada do pecado, o ser humano ele perde a noção correta de quem é Deus. E ao acontecer isso, ele por consequência perde também a imagem adequada de si mesmo. E mais, os relacionamentos interpessoais se tornam confusos, turbulentos. Existe tensão agora na relação entre o ser humano e Deus, na relação entre o ser humano e si próprio, e na relação também com outras pessoas. Portanto, todo o problema que parte da má compreensão de quem é Deus. Hoje realmente vemos assim o problema da autoestima e outras doenças emocionais associadas, e são doenças muito comuns realmente. A depressão é considerada o mal do século, a ansiedade então, e muitas vezes essas distorções da nossa autoimagem, porque isso não é só nos olharmos no espelho e não gostarmos do que vemos, é olharmos para nós mesmos e não nos amarmos. A base desse problema, a raiz desse problema, surge com uma má compreensão de quem é Deus. E o Salmo 139, ele nos mostra quem é Deus. Um Deus que ele conhece todas as coisas. E eu sei que a ideia de um Deus que vê tudo o que acontece na nossa vida pode parecer perturbadora para muitos, mas na verdade não deveria sê-lo, porque nós deveríamos entender que se Deus ele vê tudo o que se passa na minha vida, eu preciso, na verdade, compreender que Ele me ama e olhar para essa verdade de forma positiva, percebe? Ou seja, Ele está olhando para mim porque Ele cuida de mim e não porque Ele está ali como alguém que quer me punir. Se eu entendo que Deus é todo poderoso, Ele me criou de uma forma tão minuciosa que jamais será reproduzida, ninguém vai conseguir imitar a capacidade criadora de Deus, não há como. Então assim, o Salmo 139, assim como outros, eles vão nos ajudar a compreender melhor quem é o Senhor. E se realmente o compreendermos, vamos nos entender, vamos entender melhor quem nós somos, vamos ter relações interpessoais mais saudáveis também. Quanto mais compreendemos Deus, mais o amamos, porque Exato. o caráter dele é maravilhoso, não é? E mais amamos uns aos outros também, mais nos amamos, essa Exatamente, é a verdade. exatamente. O Senhor revela-se na Escritura como um Deus vivo, já o Arthur tinha dito, não é? Que age em favor daqueles que clamam. E um dos textos que eu acho que é magnífico, porque Deus ouve onde nós estivermos, até no fundo do poço, estivermos na dificuldade maior da nossa vida, na angústia maior, no desespero, até nas entranhas do peixe,
quando Jonas orou ao Senhor, diz aqui em Jonas 2, 1-2, orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe, né, no meio do lugar inacessível, lá no fundo do oceano, e Jonas vai ver que tu ouviste a minha oração, tu ouviste a minha voz. Deus ouve a nossa voz, independentemente de onde estejamos. Nada escapa ao olhar compassivo de Deus. Não há um ai, não há um olhar, não há uma tristeza, não há uma lágrima que nós derramemos que Deus não saiba, que Deus não veja e que Deus não atenta. Este é um Deus maravilhoso, que eu aprendi a amar de uma forma muito forte. Ou seja, esse Deus que tudo vê, tudo pode, tudo conhece e que está em todos os lugares. Todas essas características de Deus, elas são direcionadas também para salvar o ser humano, para abraçar o ser humano, para dar proteção, enxugar as lágrimas, enfim, suprir as nossas necessidades mais íntimas. Este tema está muito bom, mas eu tenho que me dirigir ali para a câmara, porque eu gostaria que você também conhecesse este Deus amoroso. E antes de continuarmos esta nossa partilha aqui, queremos apresentar-lhe uma oferta muito especial que temos aqui no nosso programa. É o Manual Histórias da Bíblia, Histórias de Esperança, o Manual de Estudo da Bíblia, onde são explorados 15 temas, partindo da experiência de Jesus e onde você pode conhecer este Deus maravilhoso que o ama. A grande notícia é que este manual é totalmente gratuito para si. O que tem que fazer é simples, basta enviar uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291 e dizer que pretende receber este manual gratuitamente. É simples, 933 939291, envie uma mensagem e nós teremos este manual para si. Tenha certeza que este manual vai ser muito importante para si e para a sua família. Não perca este manual e esta oportunidade de poder chamar-nos, poder trabalhar connosco, poder pedir este manual, que certamente vai aprender a amar este Deus, que também o ama a si. Amigos, estamos nesta partilha tão especial sobre este Deus que é transcendente, mas também é um Deus que está próximo, não é? E o exemplo disso é o Salmo 121. Eu gosto muito deste salmo, é um salmo que nos lembra precisamente da proximidade de Deus, e queria perguntar ao João, para continuarmos o nosso estudo, segundo este livro, portanto o Salmo 121, de que maneira é que Deus se envolve neste dia-a-dia dos seus filhos e de que forma prática é que nós podemos experimentar este envolvimento de Deus? O Salmo 121 ele é muito interessante porque Davi começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E os comentadores da Bíblia, eles têm interpretações diferentes aqui para esse verso 1, porque alguns dizem que quando ele faz referência aos montes, ele faz alguma conexão com o que as religiões pagãs praticavam, que era nos montes buscarem as suas respostas, não é? Mas a verdade é que o templo de Israel também estava sobre um monte, não é? O Monte Sião. Então, quando Davi diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, ele pode estar fazendo alguma dessas duas referências, mas eu particularmente tenho outra proposta. É que quando ele fala nos montes, talvez ele está tentando expressar aqui o aspecto da transcendência de Deus. É como o Arthur dizia, essa contemplação, olha, eu olho para os montes, algo distante, algo longe, de onde vem o socorro? Parece que Deus está longe, mas aí na sequência do Salmo ele traz Deus para perto, e ele vai nos dizer, por exemplo aqui no verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. E isso mostra assim uma atuação muito, muito prática no nosso dia a dia, na caminhada do ser humano. Depois no verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, ou seja, como um vigilante que está ali 24 horas atento às necessidades dos seus filhos. Depois, no verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, aqui como uma referência ao que se passou no deserto, quando o povo de Israel caminhou no deserto e foi protegido por uma nuvem, uma coluna de fogo, ou seja, um Deus que realmente está ali muito, muito presente. É o Deus que está no monte, parece uma imagem distante, um Deus transcendente, mas é um Deus que está muito perto de nós. Muito bem. E depois no versículo 6-8 mostra a proteção divina. Diz que o sol e a lua não podem molestar, Deus guardar-te-á do mal, protege a tua entrada e a tua saída. Portanto, é um Deus protetor, é um Deus defensor, é um Deus que está a agir em função das suas criaturas que Ele tanto ama. Arthur, que relação é que existe entre este Salmo 121, entre a criação e a proteção de Deus,
neste salmo? Há uma palavra que eu vou sobretudo sublinhar aqui, que vem frequentemente neste salmo, que é a palavra guarda. Deus é o guarda porque Ele guarda, e várias vezes salienta isso. Salienta-se no versículo 5, salienta-se depois mais tarde no versículo 8, o Senhor guardará. No versículo 7 também, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. No versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Esta é uma palavra interessante porque ela já remonta à criação. A palavra chamar. E ela remonta a Gênesis 2:15. Quando Deus criou tudo, Ele colocou, diz Gênesis 2:15, o ser humano, homem e mulher, no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E é interessante porque nós poderíamos nos colocar a questão: vai guardar do quê? Se a criação é perfeita, Tudo vai era guardar perfeito. do quê? E a verdade é que já existia um perigo do qual o ser humano tinha que guardar aquele jardim. E Deus confiou ao ser humano essa capacidade de guardar. Essa capacidade de guardar ficou alterada e, portanto, desvanecida com a entrada do pecado. E nós vamos ver isso logo em Gênesis 4. O ser humano vai cometer esse ato de desconfiar de Deus em Gênesis 3. Em Gênesis 4, nós assistimos ao assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. E quando Deus vem ter com Caim e vem-lhe perguntar: onde é que está o teu irmão Abel? A pergunta de Caim tem este verbo chamar. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? E o que Deus lhe queria dizer és sim, tu és o guardador do teu irmão. E, portanto, esta função de guarda, que ficou obscurecida e afetada pela entrada do pecado, vai entrar aqui no Salmo 121 com Deus como sujeito. O Senhor é quem te guarda. Tu já não és capaz de te guardar a ti próprio. O verbo guardar significa também proteger. Tu já não és capaz de te proteger de ti mesmo. E não és capaz de te proteger de várias coisas, dos teus inimigos. Portanto, o Senhor é quem se encarrega disso. E o Salmo 121, lembremos que é um cântico de peregrinação. Portanto, o povo de Israel vai em peregrinação e, à medida que se vai aproximando de Jerusalém e do templo, é um dos cânticos que se cantava para assegurar justamente que toda a sua vida, toda a sua existência estava na realidade nas mãos de Deus. Como nós sabemos, na década de 40, um célebre psicólogo, Abraham Maslow, estabeleceu uma lista de pirâmides, estabeleceu uma pirâmide com várias listas a dizer quais seriam por ordem de prioridades das necessidades do ser humano. E a necessidade de segurança é a segunda. É a segunda necessidade. A primeira são as necessidades básicas: alimentação, sono, descanso, sexualidade, e depois vem a segurança, a proteção. E portanto, Deus com isto, as pessoas estavam longe, estes crentes estavam longe de conhecer a pirâmide de Abraham Maslow. E, portanto, mas eles percebiam que tinham que sobreviver num meio que lhes era hostil. E isto assegurava-lhes a eles e assegura-nos a nós a mesma coisa. Quantas vezes nós não elevamos os nossos olhos para o alto porque não encontramos solução? Aparentemente temos um problema e não temos solução. E agora como é que eu vou resolver isto? Onde é que me virá a solução? Onde é que me virá o socorro? E justamente o salmista diz: o meu socorro vem desse guarda, desse ser que ficou por ser o meu tutor, o meu responsável, aquele que me protege e me dá essa sensação de segurança, de proteção, de existência. E isto é fundamental porque, na verdade, todos nós percebemos que Deus age na nossa consciência, alertando-nos também para os desvios éticos e morais que muitas vezes nós realizamos na nossa vida. E portanto, essa é também uma maneira pela qual Ele nos guarda, dá-nos uma consciência moral. E essa consciência moral que nos perturba tremendamente e contra a qual muitas vezes o ser humano luta, na verdade é uma maneira de proteção, é uma maneira de Deus nos dizer: toma cuidado, porque aquilo que tu fazes pode trazer-te aspectos nocivos a ti e a tudo o que está à tua volta. O mais interessante aqui é que os salmistas, quando escreveram estes salmos, o meu socorro vem do Senhor, eles estavam a passar
por adversidades como o ser humano hoje atravessa. Portanto, eles não eram isentos dessas adversidades, não eram isentos desses problemas. No entanto, eles sabiam que o socorro vinha de alguém superior a eles mesmos, e esse alguém é Deus. Tanto que este salmo é muito interessante, que ele faz uma pergunta, de onde vem o socorro? E depois ele próprio responde, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, há aqui claramente uma confiança, e acho que é a palavra-chave aqui, é confiança absoluta em Deus, mesmo nas situações mais adversas da nossa vida. E nós temos que aprender a ter confiança nas coisas, nos momentos bons, mas também nas adversidades, como estes homens aprenderam a fazê-lo, não é, diante de Deus. Agora, vem aqui o capítulo 91, que é talvez dos meus hinos preferidos da Bíblia. É o Salmo 91, que é o meu salmo de eleição. Eu gosto muito deste salmo. É um salmo da segurança, é um salmo de todos aqueles que se recolhem em Deus, aqueles que acolhem Deus no seu coração, essa segurança que estas pessoas podem ter. Não é? E nós vemos aqui um salmista precisamente a colocar a sua confiança no Senhor. E eu pergunto ao Artur, para iniciarmos esta partilha sobre este salmo, em que sentido é que este salmo 91 deve ser lido como colaboração entre Deus e o ser humano, em vez de ser interpretado como uma espécie de amuleto? Exatamente. Como é que nós podemos fazer isso? Infelizmente é dos salmos mais mal interpretados da Bíblia. É verdade. Porque as pessoas olham para aqui, no versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Ganhei a sorte grande. Portanto, ganhei o Euromilhões. Desde que eu seja crente, ganhei o Euromilhões. E foi um salmo que perturbou muitos crentes durante o período da Covid, sobretudo naquele período mais amargo, em que havia todos os dias na televisão as notícias de centenas de mortos e de milhares de mortos em alguns países. E todos nós perdemos amigos, perdemos familiares, crentes, É verdade. pessoas que confiavam e olhavam o Salmo 91. E, na verdade, o Salmo 91 não é um amuleto contra a adversidade, nem contra o sofrimento. O próprio Jesus Cristo dizia em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Portanto, Jesus não escondeu que no mundo em que nós vivemos passaremos por dificuldades. Não é isso que trata este salmo. Este salmo realmente do que ele trata é aquele que habita. Reparem como é que ele começa. O habitante, na verdade, é um particípio, no hebraico é um particípio que está aqui. E ele diz, o habitante do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. É preciso que o crente tenha esse relacionamento íntimo com Deus para perceber que o que quer que aconteça, no fundo ele está seguro. Ele está seguro. Não significa que não acontecerão problemas. Significa que ele se sente seguro apesar Dos problemas. desses problemas. Ele diz que o medo, a angústia que essas situações provocam normalmente não o afetarão na mesma medida. Ou seja, ele terá consciência do perigo, mas ele perceberá que, desde que ele esteja centrado em Deus, o que quer que aconteça, ele tem a consciência de que a sua vida estará segura. Pode não estar segura a existência. Claro. Isso é outra coisa. Pode não estar segura a existência. Mas a sua vida, e lembremos que a vida para a Bíblia não é apenas a vida que nós vivemos aqui, é a vida eterna. A sua vida eterna está assegurada. E é por isso que a Bíblia, só fazendo aqui um parênteses, nunca trata a morte como um desaparecimento, mas como um sono. Porque de um sono desperta-se sempre. De um desaparecimento é que podemos não encontrar o desaparecido. Mas este salmo tem esta conotação. E infelizmente, os crentes muitas vezes olharam para isto como uma espécie de seguro contra todos os riscos. Eu chamo a atenção para os 3 jovens hebreus de Nabucodonosor em Daniel 3. Diante da estátua, eles disseram, olha, ó rei, tu não te preocupes em mandar tocar outra vez a banda. Porque é assim, nós temos confiança que Deus nos vai livrar da tua fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós temos confiança. Mas se esse não for o plano dele, Exatamente. acredita, nós não nos vamos dobrar diante da estátua. Portanto, o problema está resolvido da nossa parte. E isto é realmente a postura do crente. E eu vi durante esse período, por exemplo, da Covid, crentes que se recusavam a medir temperaturas, que se recusavam
a tomar os poucos medicamentos que eram logo no início aconselhados, porque eles acreditavam que não iriam ser atingidos por isto, e foram. E foram atingidos tão duramente quanto os outros. Não é? Lá está uma má interpretação deste salmo. Naqueles momentos em que todas as incógnitas estavam diante de cada um de nós e nós não sabemos o que é que teremos para a frente, esta segurança dos jovens de Nabucodonosor é fundamental, porque eu não sei qual é o plano de Deus para a frente na minha vida, mas uma coisa eu sei: nas suas mãos estarei seguro. Não nos esqueçamos de um outro facto: o Salmo 91 foi utilizado por Satanás nas suas tentações contra Jesus. Porque ele vai dizer a Jesus: olha, lança-te ali abaixo, porque ele dará ordens aos seus anjos. E é uma citação aqui deste salmo. E Jesus percebeu que essa má hermenêutica de Satanás diria mais respeito à presunção do que à fé. A fé é o confiar do que quer que aconteça, nas mãos de Deus estarei seguro. A presunção é eu colocar Deus à prova quando esse não é o seu plano para mim. E, portanto, embora eu não conheça o futuro, o que este salmo me está a dizer é: tu desconheces o futuro, não sabes o que é que vai acontecer, mas confia. Confia que Deus pode fazer-te atravessar as circunstâncias. Ou, se Ele preferir que tu descanses nelas, continuarás seguro. Muito bem. Já que estamos em Daniel, chegamos a Daniel 12. Em Daniel 12, o anjo Gabriel diz assim a Daniel: olha, Daniel, tem calma, vais descansar. A história ainda vai continuar até ao fim dos dias, mas tu estarás em pé. Agora vais descansar. Chegou o momento de tu descansares. Chegou o momento de tu parares. E Daniel foi aquele que sempre confiou em Deus, apesar das circunstâncias, e houve muitas difíceis pelas quais ele passou. E basta olhar para a Bíblia. Os apóstolos, quase todos foram mártires, martirizados, não é? E Deus esteve com eles sempre até ao fim. Exatamente. E ao longo da história, pessoas que eram mortas nas fogueiras, e eles cantavam hinos e salmodiavam ao Senhor porque tinham confiança nas mãos de Deus. Exatamente. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, não é? Claro. Ou seja, o plano de Deus para nós não sabemos qual é, mas nós temos que confiar apesar das circunstâncias. Eu acho uma coisa muito interessante esta questão dos três jovens dizerem: mesmo que o Senhor não nos livre, ainda assim nós confiaremos nele, não é? Exatamente. E só prova que a nossa fé não deve estar baseada naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. E repara o que diz o caráter. versículo 15. Repara o que diz, até o versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, agora já é Deus que está a responder, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele. Exatamente. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificar é o verbo kavod. Kavod significa dar peso, ou seja, Deus dá-me peso. É engraçado. No meu caso, justifica-se. Mas Deus dá-me peso, quer dizer, Ele dá-me razão. Ele justifica-me. É isto que Deus faz pelo seu povo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Exatamente. Esta é a maior certeza. O Salmo 91 não está aqui para dizer: tens aqui um amuleto, vais passar incólume por todas as situações da vida. Não é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer: qualquer que seja a situação pela qual tu passes, se tu tens confiança em Deus, sairás justificado. Ou seja, é essa convicção de que Deus está presente, mesmo quando eu não consigo vê-lo, ela precisa fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Nós vemos o próprio Cristo quando estava na cruz, e nós sabemos que a dor tremenda que ele sentiu foi a dor por não sentir a presença do Pai. Ele até diz: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus estava ali. Nós sabemos que Deus estava presente ao seu lado, ao pé da cruz. Portanto, mesmo que nas circunstâncias do dia a dia, muitas vezes... eu digo isso, Paulo, Arthur, porque estamos a falar aqui de um Deus que age, que interage, que se relaciona, que protege, que cuida, que ouve, que livra. E muitas vezes alguém pode estar nos ouvir agora e dizer assim: olha, mas eu estou aqui há 1 ano à espera de uma resposta e não vejo nada. O que é que se passa? É como se Deus ficasse em silêncio, não é? Mas a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que sejam circunstâncias menos agradáveis, Deus está ali e Ele está trabalhando, às vezes em silêncio, mas as ações de Deus, elas são reais, e nós precisamos crer pelos olhos da fé. Nós precisamos, nesse cenário, lembrar
dos muitos convites espirituais que nos são feitos para nos achegarmos a Deus com confiança, porque Ele está no seu santo templo, né? Nós precisamos realmente confiar, manter a fé. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Este é um aspecto que o apóstolo Paulo frisa muitas vezes. Não é? Agora, vamos introduzir aqui um contexto muito interessante, que é o contexto do santuário. O santuário é um lugar de ajuda, é um lugar de segurança, é um lugar de salvação, proporciona abrigo, e é a partir do santuário que Deus defende o seu povo e defende os desfavorecidos sobretudo. O serviço do santuário representava então a salvação encontrada em Jesus. E encontrada nesta estrutura, eu ia pedir ao Artur para nos explicar um pouquinho que estrutura é que existe. Já falámos do santuário, mas o que é que ela simboliza para conferir ao ser humano hoje a segurança, e que lições nós podemos retirar do santuário? O santuário fazia justamente essa conexão entre o Deus transcendente e o Deus presente. Porque quando nós nos lembramos da própria construção do santuário, quando Deus diz a Moisés para construir um santuário: me farão um santuário e habitarei no meio deles, ou seja, é a tenda que vem. Deus vai ver uma tendinha. Era uma tenda pequenina. Era uma móvel. Tenda, era uma tenda móvel. E nos Salmos, várias vezes nós encontramos essa conexão entre esta realidade, mesmo depois de ser construído um templo, uma casa muito, muito maior, não é? Entre essa realidade e uma outra realidade que ela representava. Temos, por exemplo, o Salmo 3, versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. E este seu santo monte não é apenas Sião, é o santo monte, porque a mesma palavra Sião significa duas realidades: um santuário no céu e um santuário na terra. Também no Salmo 18, no versículo 6, o salmista diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. E este do seu templo não é apenas do de Jerusalém, é sobretudo do seu templo Celestial. o celestial. E o Salmo 11, que ainda há pouco foi mencionado: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Salmo 11, versículo 4. E, portanto, o santuário é esta dupla realidade. Está na terra, e eu sei que Deus está ali, mas está no céu. Faz a ligação direta entre o crente e o que se passa no céu. O que se passa na terra eu vejo, e o que se passa na terra dá-me segurança. E não nos esqueçamos que no santuário ou no templo não havia apenas os sacrifícios. Era ali onde se faziam as peregrinações, as tais festas. 3 vezes por ano o povo de Israel ia ali comemorar a Páscoa, comemorar a festa das primícias, comemorar a festa das cabanas, e a comemorar. E, portanto, o templo era um lugar também de comemoração. Louvar a Deus por aquilo que Deus concedia. Em segundo lugar, era um lugar de onde a legislação vinha. As leis que orientavam o povo de Israel eram guardadas no templo. E eram os sacerdotes e os levitas que oficiavam no templo que faziam com que essa legislação pudesse ser lida e aplicada nos diferentes territórios. Na vida prática, era o sacerdote, por exemplo, que declarava se uma pessoa estava doente, com uma doença terrível como a lepra, por exemplo, ou se tinha sido curada dessa mesma lepra. E, portanto, o templo era o lugar onde a pessoa, de algum modo, concentrava, cá está, a sua necessidade de segurança, da tal proximidade desse Deus, e onde encontrava, sobretudo, alívio para um problema que não conseguia resolver, que era o pecado. Não é? O pecado era aquilo que nós hoje chamamos de radioatividade. O que é que nós fazemos com a radioatividade? Desembaraçamos-nos dela. E, portanto, era ali que eles se desembaraçavam da radioatividade. Chegavam ali radioativos, pecadores, e através de um sacrifício saíam dali a zero. Contador a zero. Contador geyser a zero. A minha vida está de novo pronta e em ordem para com Deus. E tudo isto por um elemento da graça divina. E, portanto, esse espaço que era acessível ao crente proporcionava-lhe esta liberdade de ele poder verificar que o Deus que está nos céus orienta a sua vida aqui na terra. Está nos céus, mas está aqui comigo. É engraçado que João, capítulo 1, vai anular o templo, dando-nos um outro templo. O ser que habitou com o povo de Israel numa tenda,
acabou ele por ser próprio a tenda. Tabernaculou. É assim que João 1 declara a encarnação de Jesus. Ele veio e montou a sua tenda, a sua vida, ao lado da nossa tenda. E, portanto, fez-se ainda mais acessível e mais presente. E, no fundo, este santuário apontava tudo para aí. O povo de Israel percebia que havia uma outra realidade que haveria de vir. Esta realidade com que eles viviam cotidianamente, de sacrifícios, de festas, de cuidado de Deus através da maneira como as leis de saúde, as leis de higiene e as outras eram aplicadas na nação, apontavam para uma outra realidade que viria a estabelecer-se para sempre. Não é à toa que o livro do Apocalipse traduz a cidade da Nova Jerusalém em termos de lugar santíssimo, que era um dos locais deste santuário, que estava dividido em 3 partes, como sabemos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E, portanto, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, se nós atentarmos bem na sua configuração e na descrição que é feita, ela é um cubo. E o cubo era o lugar santíssimo do templo. E, portanto, o Deus que vai tabernacular, por isso é que diz: não precisa mais de templo, porque o Senhor agora é o seu templo, a própria cidade é um templo. Sim. E Apocalipse 21 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus para os homens, o próprio Cristo. É um templo. Não é? Estará É um templo. Só um comentário rápido aqui, dentro desse conceito do santuário que hoje está vigente no céu. Eu quero fazer aqui uma visita ao livro de Hebreus 4, verso 16. Quando aqui a Bíblia nos diz: acheguemo-nos, é isto mesmo, abrir a Bíblia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, esse é o convite que nós temos hoje. Ou seja, o templo de Deus, ele continua existindo. Um templo real, porém que não conseguimos ver ainda. E precisamos nos achegar com confiança. Todas essas virtudes, todas essas bênçãos que provinham do templo ali em Jerusalém, elas hoje continuam acessíveis a todo aquele que crê, quando nós lançamos mão aqui desse convite e colocamos isso em prática. Muito bem. Tenho muita pena que esteja a acabar este nosso estudo, porque está a ser um estudo maravilhoso, mas ainda temos um tempinho para vocês poderem deixar uma mensagem final aqui ao nosso auditório, talvez começando no Arthur, e depois o Joab também poderá dar a sua mensagem. A mensagem final que eu gostaria de deixar com todos aqueles que nos veem e que nos ouvem é aquela que os salmos dão, não é? Deus está perto de cada um de nós, Deus está acessível a cada um de nós, Deus está disponível para cada um de nós. E essa é uma oportunidade que se nos dá de podermos aproveitar essa proximidade para seguir as suas orientações e procurar na nossa vida e na nossa existência corresponder a elas e perceber o que elas podem trazer de mais à nossa própria vida. E todos teremos certamente a beneficiar dessa presença de Deus na nossa existência e compormos nós próprios o salmo da nossa própria vida, que glorifique e que louve a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele realiza em cada um de nós. A mensagem que eu quero deixar é que são tantas coisas, é difícil resumir, né? Mas eu diria que o Deus a quem nós servimos é um Deus que nos conhece em cada mínimo detalhe, porque afinal foi Ele que nos criou. E Ele não criou e nos abandonou. Ele permanece ao nosso lado. Ele vê cada necessidade, enxuga cada lágrima, está disposto a nos ajudar, nos socorrer, nos proteger, livrar. E que nós possamos entender que se somos fracos e temos fragilidades, se somos seres tão dependentes, é exatamente para que possamos depender dele e da força que dele vem. Obrigado, amigos, pela vossa presença aqui. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Quanto a nós, chegámos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado desse lado connosco, na televisão, no canal 186 da Mel, através do YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou até na Rádio Clube de Sintra. É um prazer poder partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Ficou alguma dúvida por esclarecer? Quer deixar o seu ponto de vista sobre este tema ou simplesmente deixar a sua sugestão? Pode fazê-lo por mensagem ou através de um telefonema. Contacte-nos através do número 933 939291, 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si.
Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua linda família. E já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta.